Graça e paz, povo de Deus. Agora só quem vai morar no céu pertinho de Jesus, assim. Graça e paz. Aleluia. Quem vai, querido? Quem vai ficar, queridos? Ninguém vai ficar. Vai todo mundo subir. Aleluia. Obrigado, Ministério de Louvor. Vocês são bênção. Em nome de Jesus. Eu queria que você ainda aí sentado, curvasse a vossa fronte. Queria que você realmente esquecesse de tudo, só lembrasse do céu nesse momento e agradecesse a Deus pela sua vida, por esse dia, por tudo que o Senhor tem te proporcionado e pela palavra também que vai ser ministrada. Pai, como é bom estarmos aqui na tua casa, Senhor. Nós queremos te louvar, queremos exaltar ao Senhor, queremos bendizer ao Senhor, porque o Senhor tem sido imensamente gracioso com cada um de nós, ó Pai. Eu celebro pela minha vida, pela minha família. Eu celebro, ó Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, ó Pai, de forma presencial, e daqueles que estão, Pai, assistindo e assistirão através da transmissão, Senhor. Nós celebramos, ó Pai, pelo teu grande amor, ó Pai, pela preciosidade da tua graça, e nos dispomos, ó Pai, ao teu Santo Espírito, para, neste momento, ó Pai, ministrarmos a tua palavra, e da mesma maneira, ó Pai, do outro lado, que os teus filhos também estejam com corações como terra fértil, ó Pai, para receber a tua bendita e poderosa palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Todo aquele que crê diz, glória a Deus. Então é desse jeito, querido, nós temos aqui um tempo e nós vamos avançar em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui uma indicação rapidamente já para vocês. Esse livro aqui é poderoso. Quem já leu esse livro, queridos? Crescendo Espiritualmente, é um dos livros base, né, da nossa fé, daquilo que cremos, da nossa igreja, da nossa visão. E nós vamos estar, né, esse mês tem se falado um pouco acerca disso nos cultos foco. Nós vamos estar falando um pouquinho acerca de crescimento espiritual. Quem quer crescer aqui, querido? Quem já está crescendo aqui, querido? Oh, aleluia. Quem não cresceu ainda, tem alguém que não cresceu ainda? Tem alguém aqui que aceitou Jesus há alguns anos atrás e continua do mesmo jeito? Não levantem a mão. Graças a Deus ninguém levantou. Agora quem já está crescendo aqui, querido? Faz assim com a mão. Aleluia. Já está bom onde você chegou? Tá? Faz assim, ó, não está bom não. Quem quer crescer mais, querido? Faz assim. Aleluia. Então eu estou no lugar certo, querido. Tá? E esse livro aqui é um livro poderoso, né? São várias ministrações do nosso irmão Reagan. E ele vem tratando, eu vou até dar um spoiler aqui para você que não leu ainda, só dos temas aqui dos capítulos, são 13 capítulos. O primeiro capítulo fala localizando a si mesmo, né? O segundo capítulo fala da primeira infância, tudo isso dentro de uma perspectiva espiritual de crescimento. Então só os temas eles já se falam por si. O terceiro capítulo fala da meninice, o quarto capítulo fala da varonilidade. O quinto capítulo fala andando com o seu pai. O sexto capítulo fala andando no amor. O sétimo capítulo recebendo o conhecimento. O sétimo, que tipo de homem você é. O 9, o homem natural. O 10, o homem carnal. O 11, o capítulo 11, o homem espiritual. O 12, a dieta certa. Existe uma dieta certa, querido. Aleluia. E o derradeiro, uma palavra de encorajamento. Quem não leu ainda, querido, esse livro, eu acredito que já deve ter dado aí para vocês aí um desejo de ler esse livro. Tem alguém do Verbo Shop aqui? Quem está do Verbo Shop? Temos esse livro lá, meu irmão? Aleluia. Então, queridos, não perca tempo, tá, de comprar o seu livro, Crescendo Espiritualmente. Você vai aí remoer. É um livro de cabeceira meu, que eu coloco lá sempre. Às vezes eu tenho vários livros de cabeceira. Posso contar um segredo? Tem vários livros lá que às vezes eu leio um capítulo daquele livro, leio um capítulo do outro, né, conforme. Às vezes eu paro para ler todo o livro. É bom, né, você ter uma leitura responsiva e entender a visão. Mas o importante é sempre você estar lendo. Faz parte da dieta. Amém, queridos? Então vamos lá, amados. Dentro até desses temas que foi falado, quando se fala assim de crescimento, existe, é claro, um pensamento bem claro, acredito, né? Ou não tão claro, mas dentro da perspectiva de cada um. Ok, queridos?
Nós entendemos isso biblicamente também, através de vários exemplos desse livro e da nossa caminhada na fé, queridos, que o crescimento, ele é diferente de indivíduo para indivíduo. O crescimento espiritual, ok? Né? A gente já se deparamos com pessoas que aceitaram a Jesus e em pouco tempo tiveram um amadurecimento que a gente fala, uau, que crescimento é esse? Né? Como Deus trabalhou na vida deste homem, na vida desta mulher. Amém, querido? Você está aqui? Mas a gente às vezes também se depara com pessoas que são verdadeiros dinossauros, né? Dentro da igreja, pessoas já de cabelos brancos e que às vezes não demonstra tanto crescimento. E Morrega, ele fala muito dessa questão prática, né? Ele fala dos meninos, ele fala dos bebês espirituais, de pessoas que já deveriam estar muito mais adiante, mas ainda estão, né, num desenvolvimento muito aquém do que poderiam estar. Amém, querido? Você está aqui? Tá? E aí, a minha celebração nesta noite, querido, é que o Espírito Santo nos introduza dentro da proposta que ele tem para cada um de nós. Que o meu interesse, querido, não é falar se você está crescendo rápido, se está amadurecendo rápido, ou está de uma forma mais lenta. O meu maior desejo é que a gente não pare de crescer. Amém, querido? Eu e você. Que a gente venha crescer, que a gente venhamos ter uma progressão na nossa vida para com Deus, no nosso relacionamento para com Deus. Se alguns, né, se deslancharem, glória a Deus por isso. Amém, amados? Mas o lado ruim é quando não há crescimento. Ok? Né? Imagina os pais aqui, meu filho está aqui, o Pedro, a minha filha, né, Sara Vitória, já com 24 anos de idade. Imagine se eu tivesse, né, a primogênita Sara, há 24 anos atrás, e ela continuasse no meu braço, a Aline tendo que dar leitinho no peito para ela, a gente tendo que trocar fraldas, né, daquela criança. Isso, queridos, se imagina numa situação como essa. Seria muito difícil, sim ou não? Porque naturalmente existe aquele crescimento espontâneo, né, do ser por si só. Você entende isso, querido? Então, naturalmente existe este crescimento. E imagina quando esse crescimento ele é programado, ele é projetado. Né? Nosso irmão Evilásio aqui é agrônomo, entende muito bem disso. Existe aquele crescimento espontâneo. Né? Você tem um terreno, quem aqui tem casa com algum tipo de terreno, tem algum crescimento espontâneo lá que ninguém gosta. Chega essa época de chuva, querido, se você não toma cuidado, quando você vê o mato está pegando, está cobrindo o muro, está saindo do lado de lá, e você fala, você olha e fala, vixe, como cresceu isso aqui? Eu não reguei, eu não adubei, e cresceu ali aquela erva daninha de forma espontânea. Você entende, amado? Né? E ilustrando isso, querido, é muito diferente de um crescimento programado, de uma horta, né? De uma lavoura, onde você coloca ali, ara a terra, você coloca a semente certa, você faz todos os procedimentos e você espera que aquela semente que foi lançada, ela germine e produza com eficiência e gere um certo resultado. Né? Todas as duas, aqueles cresceu de forma espontânea, né? Aquele capim, aquele mato, aquele chique-chique, mas em contrapartida existe também um crescimento programado para que tenha um retorno com aquilo. Amém, amados? Então eu falo isso por quê? Porque é importante você e eu, nós pensarmos que tipo de crescimento está sendo gerado na nossa vida. Tá? Será que às vezes o crescimento é algo que, enfim, está vindo baseado no que o nosso tipo de crescimento? Pedro, quando ele escreve aos irmãos, a Epístola Universal de Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, e versículo 17 e versículo 18, eu quero iniciar por aqui com vocês. Ele dá uma instrução para a igreja, né, da época, e dá uma instrução para nós hoje. Quem acredita, querido, que as instruções bíblicas não foi somente para o povo lá da igreja primitiva?
Você acredita, querido, que essa palavra poderosa, o mesmo efeito de quando a semente foi lançada, cerca de 2.000 anos atrás, do Novo Testamento, né? Parte do Antigo Testamento, há mais de 3.000 anos atrás, o mesmo poder investido lá, que trouxe revelação para eles naquele período, traz revelação e é poderoso para nós hoje? Porque você precisa, querido, valorizar a palavra. Se a Bíblia, amado, for um livro como um jornal qualquer, como uma literatura qualquer para você, ela vai produzir esse tipo de crescimento qualquer para você. Você está aqui, querido? Mas se quando você abrir a Bíblia, num momento como esse, você, desculpa a expressão, tirar a cera do ouvido e falar, rapaz, eu não posso perder nada, eu tenho que ouvir tudo, eu tenho que absorver tudo. Querido, com certeza, querido, o resultado vai ser diferente. Ok, amado? Né? Nós não podemos, às vezes, comparar a palavra ou uma ministração como essa como um bate-papo qualquer, com aquele amigo que a gente não vê há muito tempo ou vê sempre. Tal. A palavra, querido, Paulo fala que é o poder de Deus. Você entende isso, meu irmão? Você entende, minha irmã? E aí Pedro fala o seguinte, ó, vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descair da vossa firmeza. Ou seja, se nós não tomarmos cuidado, em vez de nós crescermos, nós somos arrebatados. Você está entendendo, querido? Hoje nós estamos na era da informação, amados. Hoje, se nós não tomarmos cuidado, se eu não tomar cuidado, eu fico plugado nisso aqui 24 horas por dia. Trabalhando, depois quando para de trabalhar, eu vou ver as novidades. Quem não faz isso, querido, atire a primeira pedra. Rede social, isso, aquilo, eu vou cuidar da vida dos outros agora. Não, agora é o tempo de eu ficar cuidando da vida dos outros. Isso e aquilo, vendo? Queridos, se nós não tomarmos cuidado, Paulo está falando o seguinte, olha, Pedro, tome cuidado. De antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Você continua aqui, querido? Aí ele fala o seguinte, antes crescei na graça. Oh, aleluia, e no conhecimento de quê? Do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, aleluia. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade, amém. Paulo fala, olha, você precisa crescer na graça, você precisa crescer no conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Na graça aí tem intimidade com o Senhor, querido. Aleluia, bacana, como eu falei, quando a gente aceita Jesus, ok, existe um período às vezes, de inocência, de infância, que a gente não conhece bem, a gente às vezes fica tateando, não sabe, não conhece os mistérios de Deus, a revelação da palavra, mas quando a gente, querido, está, como eu falei há pouco, com o nosso entendimento, o nosso ouvido espiritual, atento para a palavra, esse período, querido, assim como o período natural dos nossos filhos, ele passa. Não é, querido, feio uma pessoa que aceita Jesus, às vezes você ter que ir em casa, buscar ela, visitar ela, dar uma palavra para ela, às vezes ela está firme, de repente ela dá uma desanimada, você vai lá e visita ela, amém, querido? Esse é o nosso trabalho. Ok? De ir lá, de visitar, de dar um suporte, de cuidar daquela alma, cuidar daquela família, tal. Isso é natural, querido. Lá uma vez, duas vezes, às vezes um ano, às vezes durante um período, querido. O Ministério da Saúde indica que o aleitamento materno, está até escrito nas cartilhas, né, do leite, é recomendado até os 2 anos de idade. Sim, querido. Eu vou usar essa expressão. Você pode carregar uma pessoa até 2 anos. Eu lembro de uma pessoa que eu fiquei 1 ano, toda semana, discipulando aquela pessoa, isso e aquilo. Tinha dia que eu estava cansado, né? Estava querendo deixar passar, mas não, você vai lá, você vai cuidar dela. Querido, isso pode ser algo natural. Mas você passar 10 anos carregando o sujeito, aí é outra coisa. Está entendendo, amado? Né? Então, vamos para frente, querido.
A recomendação então de Pedro para mim e para você é que nós devemos então crer no que, queridos? Na graça e no conhecimento. A igreja está aqui com este papel de te ajudar nisso. Paulo fala que também a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então você está num lugar, querido, só que para falar a verdade, esse lugar é muito pouco do que você precisa, né? Nós não podemos, querido, basear ou somente apoiar o nosso crescimento nos nossos cultos semanais, no culto de quinta-feira, né? Nós temos 3 cultos nominais aqui na nossa igreja, o culto do Espírito Santo na terça, amém, querido? Crescer em oração, na graça. Temos um culto, o culto foco, que muitas das vezes é um culto de ensino também. Temos o nosso culto da família no domingo, querido. Mas isso não é suficiente para que você tenha um amadurecimento e um crescimento à altura daquilo que Deus tem preparado para você. Você entende, amado? Né? O irmão Reagan cita que é o seguinte, que às vezes a gente se preocupamos em comer 3 boas refeições por dia, não é isso? No mínimo. Aqui tem a tal da merenda também, no meio da manhã, no meio da tarde, então aí já vai para 5 refeições. E tem aquela merendazinha ainda, que às vezes tem gente que depois da janta, ainda antes de comer, vai lá, ter uma ceiazinha e tal. Então são 6 refeições por dia. Tem alguém aqui, querido? Não levanta a mão, não levanta. Fica aí, ok, eu vou valorizar isso. Amém, você pode comer até 10 vezes. Tem pessoas que falam que tem que comer de meia em meia hora. Você vai no nutricionista, né, querido? Ele fala, não, você está comendo muito e com muito tempo da refeição de uma para outra. Então você tem que dividir isso. Amém, amado? Para você ter um crescimento, uma saúde equilibrada. Mas e espiritualmente, queridos? Será que, como diz Monrega, né, um sanduíchezinho frio, às vezes no domingo, é suficiente? Né? Então, às vezes a busca do nosso crescimento intelectual, profissional, querido, enfim, sentimental, isso tudo é valoroso, que Deus quer cuidar de nós como um todo, ok? Mas nós devemos sim valorizar, querido, também, né, o crescimento diante de Deus, diante da sua palavra, o crescimento espiritual. Amém, amados? Oh, aleluia! Eu quero ir com vocês lá para 1 Coríntios. Antes de nós lermos esse texto, a igreja de Corinto, querido, era uma igreja poderosa. Né? Pensa nos irmãos do manto. Quem gosta aqui dos terra, dos glória, querido? Aleluia! Irmão, aqueles irmãos eram os top. Paulo teve até que puxar o freio de mão, estava todo mundo, existia ali uma briga de profeta, um querendo profetizar por cima do outro e tal, e os dons se manifestando, e isso e aquilo, querido, era fogo puro, só puxava o pé assim, todo mundo já, a gente entende isso e vê isso, a expressão da manifestação dos dons espirituais naquela igreja. Você está aqui, querido? Aleluia, quem queria fazer parte daquela igreja, querido? Oh, aleluia! Você gosta do fogo, hein, crente? Oh, aleluia! Né? Isso é bom. Mas Paulo, ele quer trazer um entendimento para eles que havia meninice, que havia, pasmem, querido, dentro da igreja cheia dos dons, havia carnalidade no meio do povo. Havia divisão no meio do povo. Porque, querido, um dos maiores inimigos do crescimento espiritual, sabe qual que é, querido? Quem sabe? Fala assim, me conta, pastor. É o crescimento da carne. É a vazão da carne, querido. Paulo, quando escreve os Gálatas, ele fala que a carne milita contra o espírito, porque os dois são opostos entre si. A carne, querido, vai sempre querer te levar para a bagaceira. Ela sempre vai querer ser um aio para tirar você do centro da vontade de Deus. Diga para mim, pastor, como eu faço para resolver o problema da carne?
Quem quer saber? Morra. É só você morrer, querido, que a carne está resolvido o problema da carne. Quem quer morrer aqui agora? Tem alguém? Ninguém? Ok. Eu também não quero, querido. Mas existe recursos espirituais na palavra para que a gente mortifique a carne. Aí que está o grande, querido, a grande base do crescimento espiritual. Porque o homem, eu e você, querido, posso contar um outro segredo? Quem sabe guardar segredo aqui? Se você não quiser guardar esse, não precisa guardar. O homem não foi feito para pecar. Você sabia disso? O homem, nós não fomos feitos para pecar. Não vamos arremeter, mas lá no início, em Gênesis, nós vemos claramente isso. Mas a desgraça da cobiça, né, do interesse, de quebrar o preceito que Deus havia estabelecido, fez, querido, de nós o que somos hoje. Mas, ei, há salvação para isso. Há remédio para essa doença, querida. Aleluia. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, o que acontece? Abundou a graça de Deus. Então, o que ocorre? Como eu falei, um exemplo, a gente se preocupa em cuidar da carne, são 6, 7 refeições por dia. E se tiver alguma coisa vacilando na geladeira, você dá uma dentada ainda antes de dormir. Aleluia. Mas espiritualmente, não, de vez em quando. Não, eu vou lá no culto do Espírito Santo, ok, é uma benção. Vou lá no culto de quinta-feira, querido, não é suficiente para onde Deus quer te levar e para onde Deus quer me levar. Amém, amados? Então, quando a gente começa a entender isso, e a gente é importante, nós o quê? Medimos individualmente a nossa taxa de crescimento. Ok, amados? Paulo, quando ele escreve aos Coríntios também, no capítulo 11, ele fala assim, examine-se o homem a si mesmo. Então é importante, querido, eu vim de um contexto de religiosidade, que uma das funções do pastor era vigiar a vida do povo. A irmãzinha entrava, tinha que ver o tamanho da saia, tinha que ver isso, tinha que ver aquilo, tal, né? E a vida espiritual? Não, espiritualmente, se tiver com estereótipo aí dentro dos padrões ali, passa. Você está entendendo, querido? Mas a revelação, ela é progressiva, como eu falei, e quando a gente começa a olhar e a entender e a amar a palavra, a gente começa também a entender da questão dos bons princípios, que isso é favorável, mas a maior transformação não é aquela que vai de fora para dentro, mas é aquela que vem de dentro para fora. Você entende, amado? Que na realidade é o seguinte, a gente como Paulo, a gente até se preocupa com o que está por fora. Paulo falou o seguinte, olha, se eu ver que comer carne escandaliza meu irmão, mesmo que eu goste do espetinho, mas eu vou deixar só para não ver meu irmão escandalizado. Isso quer dizer o quê? Que está tendo um crescimento, uma maturidade. Paulo falou, eu sei comer qualquer coisa. Olha, eu estou instruído, mas se eu ver que aquilo ali escandaliza o meu irmão, aí a gente entra dentro de um conceito que é de maturidade. Você ainda está aqui, querido? Aí veja bem, Paulo então, ele começa a escrever a igreja de Corinto, ele fala, rapaz, vocês são top mesmo, vocês, olha, correm na unção, vocês profetizam, tem variedade de línguas, olha, tem dom de cura, tem manifestação, tem interpretação, negócio lá, a gente vê que o currículo deles era top. Mas ele fala, tem algumas coisas que eu não vos louvo. Porque esse tipo de comportamento é até natural que esteja na vida da pessoa que não tem uma vida com Deus. Ok, querido? Às vezes a gente tem a mania de querer ficar colocando dedo, né, na ferida dos outros, na falha dos outros, tal. E se a gente tem graça e orientação de Deus para isso, amém, né? Mas precisamos cuidar de nós, individualmente, como falamos há pouco. Aí Paulo fala o seguinte, olha, ele era o pastor daquela igreja, o fundador daquela igreja. Então era uma autoridade sobre aquele povo. Ele amava aquele povo. Então, amados, quando você ouvir alguma palavra dura, né, da equipe pastoral da igreja, você busque recebê-la, né, com mansidão e pode provar pela palavra, pode julgar pela palavra de Deus. Ok? Mas muitas das vezes uma palavra
às vezes um pouco de ajuste, é para que a gente coloque a nossa vida no trilho. Você entende, querido? Amém? Tá? Aí Paulo, ele vem falando para a igreja de Corinto, fala, mas tem algumas coisas aí, tem alguns traços comportamentais que vocês estão quase que negando a fé. Vejam bem, queridos, eram crentes, ele estava falando para a igreja, ele não estava fregando para um monte de povo endemoniado. Aí no capítulo 3, ele fala o seguinte, ó, 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Ou seja, Paulo queria desvendar o rolo, podemos dizer, né? Queria levar a igreja para um nível mais espiritual, de intimidade, né? De comunhão com o Pai. Mas ó, vocês estão limitados, né? Quem aqui já foi pai, querido, e logo no primeiro dia que a criança chegou, já fez aquela raspazinha de rapadura, né? Com farinha e falou, vou dar para esse menino que ele vai ficar um touro de forte. Quem, querido? Ou pegou aquele bifão, aquele arroz e feijão. Não, vai ter que comer arroz e feijão logo já no primeiro dia para ficar forte. Teve alguém que fez isso? Alguma mãe desnaturada que fez isso, querido? Não, né? Porque é inconcebível que você trate uma criança recém-nascida com esse tipo de alimento. Ok? Recém-nascida. Mas se o menino é igual o meu ali, querido, já está fazendo a barba, o menino já está ficando troncudo, tem que... A gente briga na hora do almoço com ele, é feijão, coloca a lapa de feijão lá, coloca a carne lá e desce pela goela, porque tem maturidade para aguentar isso. Amém, querido? Deixa esse negócio de danoninho para lá, amém? Oh, aleluia. Aí Paulo está falando o seguinte, ó, eu queria tratar com vocês como espirituais. Mas a carne aí está aflorando. Vocês são como meninos em Cristo, né? Aí ele fala, ó, com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Mas eu quero que você arremete mais um pouco ao que eu falei um pouquinho atrás, que era uma igreja cheia dos dons, cheia do poder, querido. E olha o que Paulo está falando. Ok? Você está aqui, querido? Então, a instrução de Deus para nós, nessa noite, como eu falei já algumas vezes, Deus quer nos levar para níveis mais altos. Na dimensão do Espírito. Oh, aleluia. Assim como eles já se ouviam uma manifestação dos dons, mas a vida prática deles denunciava o ao contrário. Aí ele vem falando o seguinte, ó. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo a homens? Mais uma vez, Paulo está falando para a igreja. E como eu falei há pouco, querido, o maior inimigo do crescimento espiritual é o crescimento da nossa carne. Tá? Eita Deus. Já acabou já? Mas eu vou ler rapidamente aqui. Eu quero ir com vocês para Romanos, capítulo de número 6. Aí aqui é o remédio. Né? Capítulo 3 de 1 Coríntios fala exatamente do que impede o nosso crescimento. É a vazão, a carne, é a falta de crescimento, de maturidade, é a meninice. Você está aqui, querido? Aleluia. Mas no capítulo 6 de Romanos é um livro poderoso que fala da justificação pela fé. Ele começa falando o seguinte, a que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele está fazendo uma pergunta. E eu pergunto para você também, eu quero fazer a pergunta de Paulo para você. Não responda para mim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que vocês acham, queridos? Sim ou não? Fazer aqui uma ministração participativa, né? Quem acha? Não? Quem acha sim? Ninguém acha sim? Ok. Vale 10 essa pergunta, essa resposta.
De modo algum, queridos. Versículo 2, ó. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda para ele? Como nós falamos há pouco, existe sim um remédio. É morrer, querido. Morrer. Morrer. Talvez você não precise morrer no físico agora. Mas você precisa mortificar a sua carne, querido, com a palavra de Deus. Você precisa crer na obra expiatória de Cristo Jesus em favor da sua vida. Porque não vai ser simplesmente pela sua força, mas como nós falamos, há uma graça sobre isso, querido. Eu costumo dizer o seguinte, que o indivíduo pode até chegar aqui adulterando, pode chegar mentindo, pode chegar roubando, querido. Pode chegar fazendo qualquer tipo de atrocidade. Você está aqui, querido? Só o que não pode é ficar, é permanecer nesta forma. Isso que não pode, querido. Você pode vir do jeito que você quiser, ok? Mas ficar do jeito que você quer, aí não, amado. Aí não. Aí não dá, né? Ou não sabeis que todos, como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem, o meu e o seu, querido, ó, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ok, querido? Não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Querido, nós temos um cachorrinho lá em casa agora. É o Hulk. Quem quiser tomar mordida de cachorro, passa lá em casa, que o bichinho morde, que é uma bênção. Querido, aquele cachorro mudou um pouco o cenário lá em casa, né? Mas a gente trata ele morde tudo e tal, mas a gente acha mó graça, sabe? Faz aquela nhaca, né? Cachorro faz sujeira, não faz, querido? Mas tá lá, bonitinho, isso, aquilo, tal, né? Eu tô falando por quê, querido? Que eu vou usar o exemplozinho do Hulk. É claro, não, mas só para dar um exemplo bem simplório. Ele faz um monte de atrapalhada e a gente ainda fica cuidando do bichinho lá. E acha bonitinho, às vezes faz alguma coisa lá e a gente acha a coisa mais linda. E já aconteceu isso? É igual criança, às vezes, quando é pequenininho, né? Começa a andar, começa a fazer umas traquinagens ali, o pai... Querido, tem gente que brinca assim com o pecado. Sabe, queridos, o pecado... Você já viu aquela expressão, quem brinca com fogo se queima? O pecado não é como um bichinho de estimação. É só um pecadinho e tal. Não, querido, não. Nós morremos para o pecado. Sabe, querido, eu vim de um contexto de vício, de bebida, de droga, de prostituição e tal. E na minha vida... Deus tratou de forma muito radical. Sabe, eu cheguei na igreja, nem gosto nem de lembrar, bebendo, fumando, fazendo todo tipo de... Mas eu ouvia a palavra e falava, rapaz, como você que quer ter uma vida com Deus, que se diz cristão, vive fumando? Quando eu vi aquilo entrou com uma flecha no meu coração, eu falei, eu quero com Deus. A partir daquele dia eu nunca mais fumei. Foi algo muito radical comigo. Você tem 2 mulheres, cara, que negócio é esse? Daí, poligamia não é de Deus, não, você tem que cuidar da sua, tal. Eu falei, então não quero mais. A bebida, tal, bebida aí não combina com uma nova identidade que você tem. E o Espírito Santo, querido, trabalhou de tal forma que eu parei de beber naquele dia. Vontade, querido, até hoje eu tenho. Ok? Quem já bebeu aqui, quem já fez esse tipo de baboseira que eu fiz atrás, querido. Mas se você tem um Espírito de Deus, você tem Deus habitando em você, querido. É maior o que está em você do que o que está no mundo. Então não é pela sua força, você tem um ajudador agora.
Aleluia. Então quando a vontade vem, querido, chuta ela. Quem já ouviu falar que vontade daí? Passa. Agora se você ficar cuidando, querido, não vou beber não. Eu estava falando com um rapaz esses dias que não estava fumando. Não, eu estou querendo parar de fumar, mas deixava a cartela de cigarro em cima da geladeira. Deixava dentro do carro. Não, porque se der vontade, eu tenho ali para não... Querido, joga fora, querido. Quebra tudo, rasga tudo, querido. Porque isso já não faz mais parte de você. Ok? Tá? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Oh, aleluia. Sabendo que a vida do Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. Aleluia. A morte não terá mais domínio sobre ele. Esse capítulo 6 aqui, queridos, ele é riquíssimo. Versículo 14 é o seguinte, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentais por servos, para lhe obedecer? Se sois servos daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, queridos, é uma questão de consciência, de metanoia, de mudança de pensamento. Ou eu vou alimentar o pecado, para ser servo do pecado e ter como prêmio a morte, ou eu vou alimentar, querido, a justiça. Aleluia, porque eu terei vida. Você está entendendo, querido? Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 4, já partindo para o final, querido, que começou a tocar. Quando começa a dedilhar aí, está falando, acabou, mas capítulo 4, versículo 15, versículo 16 diz o seguinte, ó: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, crescimento espiritual, né? Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu aumento do corpo para edificação em amor. Ou seja, querido, este ambiente aqui é um ambiente que nós crescemos de forma mútua. Quando fala aqui o corpo crescendo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, está falando da nossa unidade como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Finalizando, você não está sozinho, querido. A igreja do Senhor está aqui para nós crescermos juntos. Ok, queridos? Nós somos lavouras, aleluia, de Deus, né? As nossas experiências, quando você para conversar com o irmão, para conversar com a irmã, uma irmã da sua vida prática, né? Isso gera, a sua experiência traz também crescimento para o irmão, para a irmã. As nossas trocas de experiências, querido, faz com que nós o quê? Não venhamos, querido, de forma alguma, deixar de crescer. Você entende, querido? Daí Paulo vem falando o seguinte, que é importante para nós, como igreja, como corpo, entender dessas verdades. Então eu quero finalizar por aqui, querido, e junto com você, meu irmão, junto com você, minha irmã, sabe, nós não somos super crentes ou super homens, né? Mas nós somos ainda, querido, meros mortais. Mas dentro dessa mera mortalidade existe uma graça, existe uma unção preciosa sobre as nossas vidas. Queridos, Deus nos alcançou com um fim muito certo, querido. Nós precisamos fazer a diferença nessa terra. E essa diferença, querido, vai contagiar pessoas onde quer que você esteja. Amém, queridos? E para isso, como eu falei, nós precisamos entender, né, de que lado nós estamos. De que lado você está, querido? Oh, aleluia. De que lado você está, meu irmão? Eu queria que você curvasse a vossa fronte mais uma vez e orasse. Eu quero orar junto com você e expressasse para Deus, né? Eu queria que você já fosse orando.
celebrasse pelo lugar que você está. Lembra da onde Jesus te tirou. Pelo que nós falamos, lembra de onde Ele quer te levar, querido. Um nível de maturidade, de crescimento, de avanço. Pai, aqui estamos, ó Deus. O Senhor conhece a cada um de nós. Não há nada escondido do Senhor. Nada, Pai. Nada está escondido diante de Ti. Nós sabemos que às vezes, ó Pai, nós corremos mesmo, nós estamos cheios da unção. Mas tem vezes, ó Pai, que parece que a gente está sozinho. Parece que a gente rema e não sai do lugar. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha livre acesso nas nossas vidas, para que a gente entenda e compreenda mais e mais da Tua palavra. Como diz a Tua Bíblia, que a gente não venha ser levado a qualquer vento de doutrina, Pai, mas que a gente se fortifique no Senhor. Que a graça do Senhor possa nos ajudar a vencer as tentações, os desejos da nossa carne, que não são poucos, ó Pai. Somos bombardeados diariamente com várias, ó Pai, com várias áreas da nossa vida, querendo nos afastar de Ti. Mas, Senhor, eu quero me render juntamente com a igreja do Senhor. Me render a Ti, ó Pai. Eu não quero que seja na força do meu braço, do nosso braço, mas que seja sim debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, debaixo, ó Pai, do Teu Santo Espírito, que é o ajudador, que é o consolador, que está e estará conosco para sempre. Oh, aleluia! Nós tomamos posse pela fé, Senhor, e avançaremos. Nós vamos sim correr a carreira que nos está proposta. E vamos ser como Paulo, vamos combater o bom combate da fé. Oh, aleluia! E glorificar o Teu nome. Por isso que eu declaro mais do Senhor sobre a vida deste homem, mais do Senhor sobre a vida desta mulher. Eu declaro graça sobre graça, graça sobre graça. Eu declaro força, aleluia, chegando. Eu declaro o encorajamento do céu. Eu declaro o poder, o dínamos de Deus invadindo a sua vida, o seu coração, meu irmão, minha irmã. Eu declaro ousadia, aleluia. Você será como um leão, aleluia. Oh, aleluia. Você será como um leão, em nome de Jesus. Aleluia, você será também como águia, porque a palavra de Deus diz, aleluia, que há força para aqueles que esperam no Senhor. A renovação de força, renovação para você, meu irmão. Então beba, se fortaleça da força, da graça do Senhor, porque este é o teu chamado, este é o teu ministério, é crescer espiritualmente. A Bíblia diz que aquele que recua, o Senhor não tem prazer, e nós não somos dos que recuamos, nós avançamos, aleluia, para o propósito. Então avance, meu irmão, avance, minha irmã, receba força para correr, aleluia, no nome precioso de Jesus. Amém, querido?